Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Mais uma semaninha. Hoje tem mais gente chegando, peraí. Hoje a gente tem uma atividade, né, da semana passada para entregar até hoje. Então, quem não fez, faça, que ainda dá tempo, é até hoje, tá? Então, por favor, não se esqueçam. Beleza? Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então, vamos começar. Eu vou cobrar, que era uma tarefa para até hoje, né? Então, quem não mandou, manda lá no Sisflame, tá? Então, não se esqueçam. Era para fazer uma crônica, né? A proposta tá lá no Sisflame, então é só dar uma olhadinha. É simples, uma crônica que você tinha que escolher algo do seu cotidiano, algo do seu dia a dia e escrever sobre, tá? Então, dá uma olhadinha lá, faça essa crônica e envia. Todas as atividades que vocês farão, elas terão, vão compor uma nota, tá? E essa nota vai compor a sua nota de participação, de conceito. Então, façam, participem, estejam sempre em dia com as atividades de vocês, com as tarefas de vocês, né, com a presença de vocês, porque isso é Bom muito dia, Pro. importante. Bom dia, tudo bem? Então, façam, entreguem até hoje, tá certo? Bom, eu recebi o calendário de vocês, eu não sei se vocês receberam o calendário já, calendário de provas e tudo mais. Recebemos. Receberam, né? Então tá bom. Deixa eu abrir o meu aqui. A gente vai ter avaliação, deixa eu pegar. É só mês que vem, né? Dia 10 do mês que vem. Então é tranquilo para a gente se organizar. Hoje a gente vai dar continuidade. Semana passada a gente viu a crônica. Essa semana a gente vai dar continuidade. A gente vai começar o livro 2. Eu acho que agora já deu tempo de todo mundo pegar o material novo, né? Então peguem, por favor, o livro 2, tá? Que a gente vai começar hoje. Então peguem lá. Unidade 4. Então, abram na página 6. Então, abram na página 6 do livro 2, tá? A gente vai começar nesse livrinho. É legal. Eu falei para vocês semana passada e vou repetir hoje. Vocês terão uma prova de passe, né? Essa prova de passe, ela é uma prova que vai cobrar de vocês conteúdo do primeiro ano. E essa prova, ela vai trazer questões, não vai trazer um texto, mas vai trazer questões. E isso facilita, né, claro, mas ela vai trazer questões do conteúdo de redação também. Então, vocês têm que saber muito bem esse conteúdo de redação, porque isso vai ser cobrado de vocês, tá? E a gente vai trabalhar bem essas questões. Você vai ter que produzir um texto no passe só no terceiro ano. Bom dia, Pro. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Joia. Então, você vai ter que produzir um texto só lá no terceiro ano, tá? Aí vai ser um texto dissertativo, normal, por enquanto, né? Mas o que eles estão querendo fazer para vocês é criar um passe da federal. O Enem está querendo criar um passe igual da federal. Fazer com que o Enem seja um processo seletivo seriado. E eu não sei se vocês entenderam isso. E aí eles vão fazer que não exista mais o treineiro do Enem. E talvez isso já seja para o ano que vem. E vocês já peguem uma boa parte disso. E aí você vai fazer uma prova do Enem todo ano e essa nota vai ser guardada e vai chegar no terceiro ano e você vai usar essa nota.
E isso é interessante. E aí, todo esse conteúdo que você está estudando vai ser cobrado em forma de questões e provavelmente uma redação. E aí, a gente não sabe se essa redação vai ser só dissertação ou se são esses gêneros que a gente está estudando. Provavelmente serão gêneros. E aí, a gente vai ver, né? Então, tem que estudar muito bem tudo, tá bem preparado, porque o conteúdo do primeiro ano é um, do segundo é outro e do terceiro é outro. Então, vamos lá. A gente não pode deixar isso para trás, né? Nesse capítulo 7, alguém quer perguntar? Alguém abriu o microfone aí? Não? Nesse capítulo 7, a gente vai falar sobre gêneros informativos, tá? Eles vão destacar 2 gêneros, e eu acho que são bem interessantes. Aliás, eles vão destacar vários, mas eu vou dar destaque para um que é o mais importante, que é o mais interessante para a gente. E eu não sei se está aqui na sala agora, mas deixa eu até ver aqui. Mas tem um colega que fez o PAS lá em Maringá. E lá em Maringá, o PAS, ele cobra muito esse gênero, que é o resumo. Então, eu vou falar de todos os gêneros que estão aqui nessa aula, nesse capítulo, mas a gente vai trabalhar com o resumo essa semana, tá? E muita gente acha que sabe fazer resumo. Muita gente acha que faz resumo maravilhosamente bem, mas não faz. O que a pessoa que acha que sabe fazer resumo faz? Ela monta um boneco. Deixa eu colocar aqui. Ela monta um boneco. E o que esse boneco é? Geralmente, esse boneco é um Frankenstein. É um monstrinho. Por quê? Pega uma parte do texto, copia, pega uma outra parte do texto e copia e vai montando aquele boneco todo desengonçado e horroroso. E isso não está certo. Isso está errado. Isso não é um resumo. E você aprende isso, às vezes, sem querer, o professor lá do Fundamental ensina, às vezes com a boa vontade de te ajudar a estudar, né? E você carrega isso para o Fundamental 2, e você carrega isso para a sua vida, e você acha que você está fazendo resumo. Você está fazendo um esquema de estudo. Isso sim, pode até ser, mas você não está fazendo resumo. Então, o resumo é uma coisa, esquema de estudo é outra. Você pode até grifar, juntar aquelas partes e estudar. Dá certo para você estudar para a prova. Mas resumo não é isso. E aí cai no vestibular, cai no passe, cai no PAS. E aí você não sabe o que é. E não sabe fazer bem feito. Resumo tem regra. Resumo precisa ser muito bem feito. E aí lá no PAS em Maringá é o lugar que mais cai. E muita gente vem atrás. Se a gente estivesse na escola, né, se a gente estivesse no presencial, e quem vai fazer o PAS em Maringá geralmente faz um curso comigo para aprender a fazer resumo bem feito. O pessoal do terceiro ano, então, que vai fazer o PAS, que vai fazer o vestibular de Maringá, geralmente vem desesperado. Professora, eu vi que tem um monte de regra. Professora, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer resumo. Porque acha que sabe, quando vai ver, fica desesperado para fazer esse bendito, esse resumo. Então, vamos lá. Olha só. Gêneros informativos, né? Que é o que a gente vai ver hoje. Vários gêneros. E aí eu vou destacar o resumo que eu quero que vocês aprendam bem certinho. Gêneros informativos lá na página 6. Então, abram, por favor. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Bastante. E aí a gente vai ler algumas partes, destacar, fazer exercício e tudo mais. Na página 6, tem ali embaixo dessa imagem, né? Tem a imagem e aqui embaixo a gente vai destacar algumas partes, tá? Na terceira linha, no finalzinho, ele diz assim, que o objetivo principal é o quê do gênero informativo? Transmitir informações a respeito de temas variados. Então, o principal objetivo desse tipo de texto é transmitir uma informação, não é dar a sua opinião. É diferente do texto que a gente viu antes, né, da dissertação que vocês estão acostumados a fazer. Esse tipo de gênero é dar uma informação, só isso.
No parágrafo abaixo, os autores desses textos ocupam-se da exposição e dos relatos e do relato de fatos. Então, ele vai relatar o que aconteceu, ou relatar aquilo que está colocado naquele texto. Acontecimentos e temas acadêmicos ou cotidianos, de forma objetiva, clara, impessoal e verossímil, isto é, sem revelar juízo de valor. O que é um juízo de valor? É aquilo que eu penso. Eu tenho um juízo de valor, eu faço juízo de valor de alguma coisa, eu tenho a minha opinião sobre aquilo. Isso é juízo de valor, é a minha opinião. Então, acontece um acidente aqui embaixo no meu prédio, aqui na esquina. Eu olho e faço um juízo de valor. E aí eu ligo para a polícia, né? Ligo para o bombeiro, e aí o bombeiro pergunta. É claro que ele não pergunta, né? Mas vamos supor que ele pergunte, mas o que você acha que aconteceu? Eu acho que quem estava vindo da direita não parou na preferencial. Eu acho que o carro vermelho não parou na preferencial. Mas isso é um juízo de valor que eu faço. Eu não sei o que aconteceu, eu só ouvi o barulho e fui olhar. Isso é juízo de valor. Agora, se eu for relatar o fato, eu tenho que dizer que 2 carros estavam vindo no cruzamento e eles se chocaram e tem pessoas feridas. Aqui é um cruzamento bem perigoso. E as pessoas estão feridas e precisam de cuidados médicos. Só isso. Isso é o fato. Então, relatar um fato é uma coisa, colocar um juízo de valor é outra. No gênero informativo, eu simplesmente relato um fato. Tá? Eu não coloco juízo de valor. Muito bem. O que mais? Isso você pode destacar, tá? Tá aí e a característica. Terceiro parágrafo desse texto pequeno aí. É possível classificar em 2 grupos, tá? Os informativos acadêmicos, que são os resumos, as apresentações orais e os seminários. Então, você tem aí os resumos, as apresentações orais e os seminários. Vocês já participaram, né? Resumo eu já falei para vocês lá no comecinho. Vocês acham que fazem, mas é aquele boneco horroroso. E apresentação oral e seminário, eu acho que alguns já fizeram. Apresentação oral, você vai lá na frente, estuda o conteúdo, chega lá na frente e apresenta para a sala. Isso vocês fazem, já fizeram. Vocês aí no Fleming, quem estuda no Fleming há muito tempo já fez apresentação assim, faz há muito tempo, né? Você estuda um conteúdo, faz uma maquete, apresenta, já participou de feira de ciências. Isso é apresentação oral, né? E o que é um seminário? Alguém sabe me dizer o que é um seminário? Fazer um seminário? Não sei se está explicando aqui, mas ali para frente vai estar. Então, a gente vai ver o que é um seminário, tá? Isso é texto informativo acadêmico. E tem também um outro, né? E tem, no primeiro grupo, então será estudado neste capítulo, aparecem os textos de livros didáticos, tá? Que são, os resumos, apresentações orais e esses seminários. Então, você vai encontrar tudo isso aí. E os textos informativos e os jornalísticos, né? Também são chamados de referenciais. Muito bem. Alguém, então, pode ler esse terceiro parágrafo para a gente entender direitinho tudo isso? Só o terceiro, o último parágrafo. Tá na página 6, para ter certeza, né? Página 6, isso. É possível? É possível classificar esses textos em 2 grupos, os informativos acadêmicos, também chamados de informativos referenciais, e os informativos jornalísticos. No primeiro grupo, que será estudado nesse capítulo, aparecem os textos de livro didático, os resumos, as apresentações orais e os seminários. No segundo estão as sinopses, as notícias e as reportagens, orais ou escritas, assim como os artigos de divulgação científica, entre outros. Isso, é Gustavo que leu, né? Isso. Tá, vou anotar aqui, só para eu saber, para dar a sua nota de participação. Muito bem. E no segundo grupo, então, que ele leu, estão as sinopses, as notícias e as reportagens. Aí pode ser oral ou escrita, né? Sinopse é um tipo de resumo, mas a gente vai ver uma diferença aí.
notícia, reportagem, né? Então, a notícia e a reportagem é o que vem depois da divulgação do fato. Por exemplo, vou continuar com a história do acidente aqui na minha esquina. Nesse acidente, tinha, sei lá, alguém importante na cidade, tá? Tinha um artista famoso aqui da cidade. Tinha um cantor que se destacou. Não sei se vocês sabem, mas o Luan Santana morou aqui no meu prédio antes de ser famoso, né? Quando ele começou a cantar, começou a ficar famoso, ele morava aqui, no 13º andar. Eu moro no 10º, ele morava no 13º. O apartamento ainda é dele. De vez em quando a mãe dele aparece aqui. Vamos supor que ele estivesse aqui. E aí ele saiu dirigindo e chocou o carro ali na esquina. E ele estava dentro do carro. Isso vira notícia, né? Óbvio que vira notícia. E aí a notícia é um tipo de gênero informativo. Só que a informação, ela tem que ser dada de um jeito que não tenha juízo de valor. Será que isso acontece de verdade? Essa é a minha pergunta. Será que todos os noticiários, aqui ele fala tanto oral quanto escrito, né? Aquilo que é falado ou aquilo que você lê no jornal, na revista, seja lá onde for. Tanto aquilo que é falado como aquilo que é escrito, será que vem sem juízo de valor? Será que a repórter que ia chegar ali para ver, né, o acidente, ela ia ser isenta de juízo de valor? Ela ia falar só o que aconteceu? Ou ela já ia dar palpite, quem furou a preferencial, quem não furou? Porque não tem semáforo nessa esquina aqui, só tem semáforo na de lá. Quem ia? Será que ela só ia contar o ocorrido ou ela já ia dar um juízo de valor? Porque tem alguém importante envolvido no acidente. Então, é isso que a gente tem que pensar. Será que todos os jornalistas apresentam o fato sem juízo de valor? Pensem um pouquinho. Muito bem. Então, a gente vai continuar, tá? Nós vamos agora ler o texto da página 7, para a gente poder responder as perguntas da página 8. Alguém quer falar? É o Enzo. Enzo Calles? Aham. Tá, pode falar. Tá em que página, professor? Página 7, é que você entrou um pouquinho depois, né? Do livro 2, é o livro novo, tá? Obrigado. Nada. Página 7. A competência crítica em informação no contexto das fake news. Os desafios do sujeito informacional no cyberespaço. Maria Lívia Pacheco de Oliveira, Universidade Federal da Paraíba, e Edivânio Duarte de Souza, Universidade Federal de Alagoas. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre fake news. Além da gente ter que ter uma notícia isenta de opinião, porque o repórter não precisa da opinião dele, né? Nem o veículo de comunicação. E se você assistir uma notícia num canal e assistir em outro e assistir no outro, você vai ver que cada um fala a notícia de um jeito, porque cada um tem uma forma de apresentar. Ainda existem as fake news. O que são fake news? O que são fake news? São notícias que não realmente aconteceram. Exatamente, são notícias que realmente não aconteceram, são mentirosas, são falsas, notícias falsas, né? Que as pessoas inventam para benefício próprio ou para o benefício de alguém, para beneficiar alguma coisa, ou simplesmente para bagunçar a vida de alguém, ou para se divertir com a vida de alguém, com a situação, com alguma coisa, para tirar benefício ou para prejudicar, né? Então vamos ler. Aqui a gente tem um grande parágrafo, né? Então a gente pode fazer a leitura até o ponto, né? Ler até o ponto final e aí o outro continua. Quem pode começar? Aqui está escrito resumo, né? Porque é o resumo de um artigo científico. Todo artigo científico, ele é grande. Quando você estiver na faculdade, você vai ter que fazer um artigo. É trabalho de faculdade. Às vezes você reclama de fazer um texto de 30 linhas, mas na faculdade, os seus trabalhos, eles vão ter laudas. Não são linhas. Laudas são páginas.
E aí o professor vai dizer assim, eu quero esse trabalho para o dia, hoje é dia 1º de agosto, eu quero trabalho para o dia 10 de agosto, e eu quero com 15 laudas. Então, são 15 páginas. Né? São 10 laudas, 10 páginas. E é assim, não são linhas mais, serão páginas. Né? Ontem meu filho, ontem não, acho que quinta-feira ele estava entregando o último da faculdade do semestre, do primeiro semestre, né? E deu 26 páginas. Então, são assim, trabalhos, e tem que ser escrito pela pessoa, porque o professor tem uma forma de descobrir se é copiado da internet. Então, não pode ter uma linha copiada da internet, que é considerado fraude, que é considerado plágio. E um dos alunos de um trabalho deles lá, do grupo deles, copiou uma vez e o trabalho inteiro foi zerado. Eles ficaram muito bravos com esse colega. E o professor pega, porque eles têm uma máquina que faz isso. Eles jogam ele tem um programa, ele joga no computador e o computador vai escaneando o trabalho e vai buscando as palavras, e ele descobriu que tinha sido copiado uma frase. Então, é muito sério na faculdade, é muito sério isso. E aí, esse artigo científico você faz na faculdade. O artigo ele tem 15 páginas. Antes dessas 15 páginas, você tem que fazer um resumo de tudo que você falou. Esse resumo está aqui. Eles colocaram para vocês só o resumo do trabalho sobre fake news, a competência crítica e informação no contexto das fake news. Tá? Esses dois aqui, da Universidade Federal da Paraíba e do Alagoas, fizeram esse trabalho. Só que o trabalho todo não daria para a gente ler. A gente não vai ler 20, 30 páginas do trabalho. Eles colocaram um resumo. E esse resumo geralmente vem em português e em inglês. Você tem que colocar nas duas línguas. E esse aqui, eles colocaram só em português pra gente. Bonitinho, fácil de ser lido. Então, vamos lá. Eu quero alguns voluntários, né? A gente vai ter vários pontos. A gente vai ler até o ponto final. Se quiser ler mais de um, é só continuar. Não tem problema nenhum, tá? Você lê um, aí seu colega lê o próximo. E assim, não precisa nem parar. Pode continuar se você quiser continuar. E aí, se o colega quiser continuar, só lê. Não precisa nem me falar. Quem vai começar? Quem vai ser o primeiro a ler? E aí eu vou ver o nomezinho aqui e vou anotando, tá bom? Quem vai começar? Vamos lá, gente? Eu começo, professora. Então vai, Jaime. Os sujeitos considerados competentes em informações estão sendo desafiados pelo cenário informacional permeado por tecnologias. Vamos, gente. Próximo. Próxima. Eu continuo então, professora. Vai, vai. Os letramentos informacionais, desde os currículos escolares básicos até as atuais demandas da informação em rede, visam preparar os sujeitos para lidarem apropriadamente com a informação. Ótimo. Próximo. Espera-se que a parcela da sociedade que esteja aquém dessas competências seja mais afetada com os desafios da sociedade em rede. Todavia, para além desse problema, questiona-se quais são as falhas que levam sujeitos ditos competentes em informação a serem ludibriados por notícias falsas publicadas no cyberespaço. Diante de tal fenômeno, debate-se sobre as características proeminentes das fake news, tendo como aporte teórico a ciência da informação em suas discussões sobre competências informacionais, especialmente a respeito da competência crítica em informação. Quem é o próximo? Mariana, vai ler? Pro?
Mariana, que vai ler? Apareceu o seu nome aqui para mim? Eu tenho que ler? Calma aí, é que eu tô perdida. Pode ser outro, não tem problema não. Repensar as lacunas. Repensar as lacunas presentes nas práticas informacionais que levam ao erro requer que os sujeitos sejam considerados em seus concretos e contextos específicos, o que dispensa a ideia de uniformização de padrões de competência. Próximo. Esta comunicação. Esta comunicação foi realizada a partir de uma revisão integrativa da literatura, sendo parte de uma pesquisa de doutorado em andamento. E o último? Apresenta como resultado parcial uma síntese teórica da competência crítica em informação frente às demandas enfrentadas pelos sujeitos informacionais no contexto da criação e propagação das fake news. Aí a gente tem palavras-chave, né, desse texto e tem do lado o significado de algumas palavras que são. É um texto, é um artigo científico, é um artigo de faculdade, tem algumas palavras que não fazem parte do vocabulário de vocês, então eles colocaram o significado. Letramento informacional. Quem pode ler esse significado? Nesse quadradinho amarelo aí ao lado. Que página, Conjunto professora? Página 7 mesmo. Vai, Eduardo. Conjunto de competências que envolvem as habilidades de localizar, selecionar, acessar, organizar e usar informação. Obrigada. Então tá aí, letramento informacional, competências, né, que envolvem as habilidades de localizar, acessar e organizar a informação. Você sabe fazer aquilo ali dentro da rede. Ciência da informação. Quem pode ler esse? Posso ler, professor? Pode. Você é a Ana Clara, né? Vai. Uhum. Área acadêmica que estuda e pesquisa, coleta, o armazenamento, a recuperação, a classificação, a manipulação e a disseminação da informação. Muito bem. Fácil esse também, né? É a área que estuda isso tudo. Prática informacional. Eu posso. Pode. Prática humana relacionada à construção, manipulação e disseminação da informação. Revisão integrativa. O último. Ninguém? Eu leio, calma aí, rapidão. Tô entrando na página que eu tava com o livro errado. Beleza. Ô, professor, eu não tô lendo porque eu tô sem o livro Tá ainda. sem ainda. Tá. Há mais alguém que pode ler? Calma aí, professor. Onde é que eu tenho que ler? Página 7, o último do quadrinho amarelo. Ah, tá. Método de pesquisa que reúne em uma só revisão vários resultados de pesquisas diferentes sobre um assunto, problema. Isso. Então, revisão integrativa é esse método de pesquisa que vai reunir, né, e vai revisar todos esses resultados. É uma revisão de todos os resultados. Muito bem. Então, agora a gente vai para a página 8. Quem está sem o livro vai pegar o caderno, né, e vai copiar essas respostas, tá? Fabrício, é página 8 agora do livro 2.
para quem está perguntando. Quem está sem o livro vai para o caderno e depois deixa no caderno. Não precisa colocar no livro isso não, tá? Não precisa fazendo 2 vezes a mesma coisa. Faz igual a gente faz quando está na sala. Está sem o livro, faz no caderno e tá bom demais. Tá? Muito bem. Então, agora página 8. Algumas questões sobre esse texto. Por que é importante a gente fazer isso? Às vezes a gente acha chato, eu também às vezes acho cansativo, mas é importante a gente fazer porque você vai ter simulados, você tem provas abertas, você tem vestibulares que serão abertos, você precisa treinar essa situação. Né? E eu vi que são poucas questões, só vão ser essas, e aí a gente já vai partir para a teoria do texto mesmo. Lá no finalzinho a gente tem mais uma interpretação, que são só 4 questões também, e aí a gente acaba. Então, não tem por que a gente não fazer, tá? Quando eu vejo que é muita coisa e não tem objetivo, aí eu pulo. E vocês já viram que eu pulei muita coisa desnecessária. Mas quando eu vejo que é importante a gente fazer, eu faço, e faço junto com vocês, porque eu vejo que é importante. Agora, quando eu vejo que não precisa, aí a gente deixa de lado. Tá? Mas esse aqui é importante, eu acho que vai ajudar, né, e vale a pena. E é pequeno. Então, vamos lá. Com base no texto, tomamos conhecimento de uma pesquisa e de sua apresentação pública, né? Só o comecinho dela. Ou seja, sua comunicação. Anote detalhes encontrados no resumo apresentado, tomando como base os tópicos a seguir. Qual é o tema e o foco da pesquisa? Então, lendo esse resumo, você já sabe qual vai ser o tema e o foco da pesquisa. Por que eles fazem esse resumo? Porque na faculdade eles vão encontrar vários temas e vários focos. Eles têm várias abordagens sobre o mesmo tema. Então, qual é o foco? O tema pode até ser muito parecido, mas qual é o foco desse grupo, dessa dupla? Ah, foi esse me interessa. Então, você lê o resumo e você já sabe se você quer ler o trabalho todo. Você não precisa ler o trabalho todo para saber se aquilo vai te interessar, né? Então, para isso que serve o resumo também. Então, qual é o tema dessa pesquisa que vocês acabaram de ler o resumo? Vamos lá. Dei uma olhadinha de novo no texto e vamos responder. Agora é com vocês, eu quero que vocês respondam. Professor, tipo, ali no título mesmo tá falando sobre os desafios do sujeito informacional no cyberespaço. Isso. Mas antes disso, no texto também fala, né, que a competência crítica... Informação no Isso. contexto. Eu sei que... Eu acho que isso é mais amplo ainda do que, né, essa parte que você falou. Então, o tema é isso, é a informação, é a competência leitora diante das tecnologias de informação. Então, você está certo, está no título, já aparece lá no título. Então, coloquem aí, o tema é a competência leitora dá para misturar os dois. É a competência leitora diante das tecnologias de informação. O tema é a competência leitora diante das tecnologias de informação. Peraí, prof, o tema é a competência leitora diante das tecnologias de informação. Obrigado. De nada. E o foco?
E o foco é essa parte de baixo aí do título, né? É analisar como o sujeito interage com as fake news. Qual o professor mesmo? Não consegui entender direito. O foco é analisar. O foco é analisar como o sujeito interage com as fake news. O foco é analisar como o sujeito interage com as fake news. Letra B. Expectativas ou hipóteses levantadas pela pesquisa? O que vocês acham que eles apresentam? Expectativas ou hipóteses? Eu acho que são hipóteses. Hipóteses, por quê? Porque, tipo, se são um trabalho, ele tem que trazer dados concretos, não sei. Mas dado concreto aí seria certeza, né? Vamos ver onde que tá. O primeiro, segundo, terceiro período ali. Espera-se que a parcela da sociedade que esteja aquém. Quando a gente fala assim, espera-se, esperando alguma coisa. Isso é uma expectativa ou é uma hipótese? É uma expectativa. Então, é uma expectativa que é levantada. Hipótese é uma situação hipotética, né? Uma suposição. Se, então, não é. É uma expectativa. Então, coloquem aí. Expectativa. Pode até colocar entre aspas não, coloca assim, terceiro período do texto. Daí você já sabe em que parte está. Não precisa copiar, só coloca terceiro período. Letra C. Objetivo da comunicação. Prof. Pode falar. A Sophie caiu. Você pode pôr ela de novo, por favor? É que para mim aparece que ela está ingressando ainda. Deixa ela tentar entrar de novo. Aí eu ponho, porque está ingressando, ingressando, ingressando. Eu pus aí, está ingressando. Não apareceu de novo ainda. Quando ela apareceu, eu ponho. Obrigada. Nada. Não apareceu ainda. Vamos lá. Letra C, tô de olho, tá? Objetivo da comunicação. Da apresentação pública. Qual que é o objetivo?
Acharam? Quem leu? Eu acho que foi a Yasmin que leu. Ou a Amanda, não. Quem leu o último foi a Bruna. Acho que foi a Amanda que leu. Esta comunicação foi realizada a partir de uma revisão integrativa da literatura, sendo essa parte de uma pesquisa de doutorado em andamento. É mostrar o resultado da pesquisa? Isso. O objetivo é mostrar o resultado da pesquisa de doutorado. O objetivo é mostrar o resultado da pesquisa de doutorado. Certinho. Pro, Pode falar. a Sofia tá esperando você aceitar ela. Já coloquei, faz hora. Vê se entrou. Sofia? Tá aí? Eu acho que ela tinha caído. E aí... Aí eu coloquei, aí ela caiu de novo, aí eu coloquei de novo. Ah, tá. Sofia? Sofia. Tá aí, Sofia? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui na lista, porque ali para mim ela já entrou. Aqui, na lista aparece ela. Perguntem para ela se ela conseguiu entrar, porque na minha lista aqui tá aparecendo ela, tá? Tá, aham. Porque às vezes a internet dela tá oscilando pra caramba, Pro, né? agora deu certo. Deu? Ai, que bom. Deu. Obrigada. Nada, imagina. Ô, professora, Fala. é mostrar o resultado do quê? De mostrar o resultado, pera lá, deixa eu achar aqui. De uma pesquisa de doutorado. Mostrar o resultado de uma pesquisa de doutorado. Certo? Todo mundo pegou? Tudo certo? Uhum. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Muito bem. Número 2, então. Em que tipos de suporte textos como esse poderiam ser encontrados? O que vocês acham? Onde eles seriam publicados, textos como este que vocês leram? Onde a gente encontraria? Onde vocês acham que você encontraria esse tipo de texto que eu falei para vocês, que são textos, artigos que alunos publicariam, que faculdades publicariam? Em revistas, jornais ou na internet? Na internet. Internet e revistas especializadas em artigos científicos. Na internet e em revistas especializadas em artigos científicos. Esse texto aqui é de alto padrão, né? Porque é de doutorado, não é nem de faculdade, nem de mestrado, é de doutorado. Isso aqui é artigo que deve ter umas 60, 70 páginas. Na internet e em revistas especializadas em divulgação de artigo científico. Três. Qual é o objetivo principal de um texto como esse? O que vocês acham? Para que é feito um texto como esse? Na realidade, para dar trabalho para o aluno, né? Eu sei que vocês todos estão pensando isso. Mas, além disso, o cara faz uma pesquisa, né? E aí, qual é o objetivo desse texto? Fornecer informações acerca de uma pesquisa
e sua apresentação pública. Então, é fornecer informações sobre a sua pesquisa e sua apresentação pública. Ele tem que... Professora, Fala. é que o Bruno Conte perguntou no chat qual que é a Página. A2. Não, qual que é a A2? Na internet e em revistas especializadas em divulgação de artigo científico. Na internet e em revistas especializadas em artigo científico. Isso, o Matheus colocou ali, ó, no bate-papo. Certo? Isso. A3. Fornecer informações acerca de sua pesquisa e a apresentação pública. É o que, professora? Fala de novo. Falo. Fornecer informações. 3. Fornecer informações acerca da sua pesquisa e realizar apresentação pública. É expor, né, para todas as pessoas poderem conhecer. Pronto, a 3? Alguém tem alguma dúvida na 3? Vou repetir. Fornecer, acerca da pesquisa, fornecer informações acerca de sua pesquisa. Fala. A Carol tá pedindo para avisar aqui, ela caiu e ela vai reconectar o Wi-Fi, daí ela já entra. Tá bom, tranquilo. Eu vou fazer chamada mais para o finalzinho. Fornecer informações acerca de sua pesquisa e sua apresentação pública. 4. Qual seria, em linhas gerais, o público-alvo desse texto? Quem se interessaria por esse texto? O texto todo, o artigo inteiro, não só essa partezinha que vocês leram. Quem você acha que iria na internet? Aluno de faculdade. Pode ser acadêmicos. Quem mais? Um cara que acabou de se formar. Um adulto que acabou de se formar. Pode ser também. Profissionais da área. Sim. Profissionais da área de comunicação, né? Quem mais? Eu acho que pessoas interessadas no assunto sobre fake news, né? Todos esses. Certinho. Alguma dúvida? Pode falar. Pode repetir a resposta da B para mim, por favor? Posso. B. Expectativas ou hipóteses levantadas pela pesquisa? Expectativas apresentadas no terceiro período do texto. Ô, prof, peraí, aqui travou na hora que você começou a falar. Tá, eu repito. Expectativas apresentadas no terceiro período do texto. Muito obrigado. Nada. Mais alguém? Pode perguntar.
Mais algum? Faltou a resposta? Quem entrou depois, não pegou as primeiras, pegou com o colega? Tudo certo? Então vamos lá, página 9. Subjetividade e objetividade. A C só? Então, letra C, vou repetir. Objetivo da comunicação. Apresentação pública. Qual é o objetivo? É apresentar os resultados de uma pesquisa de doutorado. Apresentar os resultados de uma pesquisa de doutorado. É a letra C. Apresentar os resultados de uma pesquisa de doutorado. Certo? Apresentar os resultados de uma pesquisa de doutorado. Certinho. Mais alguém, gente? Não fica para trás, não. Pergunta aí que a gente faz. Tudo junto. Beleza? Então, vamos lá. Subjetividade e objetividade no texto informativo. Subjetivo? Eu lembro. Tranquilo. Subjetivo é aquilo que é o seu parecer, é o seu ponto de vista. E objetivo é aquilo que é direto. Então, o que tem disso no texto informativo? Então, vamos analisar, vamos ser bem objetivos, bem diretos, né? Os textos informativos tendem a ser mais objetivos e imparciais. Pelo menos eles devem ser, como é o caso do texto jornalístico que eu falei para vocês, do exemplo que eu dei do acidente. O texto jornalístico, ele tem que ser imparcial. O jornalista, ele tem que falar do fato, ele tem que falar do acidente, ele tem que narrar o acidente, ele tem que ser imparcial. Ele tem que falar do governo, ele tem que falar a notícia, ele tem que ser imparcial. Mas será que ele é? É isso que a gente pergunta. Comecinho do segundo parágrafo. Não é possível identificar traços subjetivos. É muito difícil quando a gente está assistindo uma notícia, quando a gente está ouvindo, a gente ficar, nossa, olha, ele falou isso, mas isso será que é notícia? Ou isso? A gente vai absorvendo. É raro e a gente tem que trabalhar muito o nosso senso crítico para ligar o botão e falar assim, ó, cuidado, ele está tentando me manipular. Então, a gente consegue, mas a gente tem que trabalhar isso. Lá embaixo, página 9. Embaixo da imagem aqui, ó, tá? Síntese e resumo. Concisão e rapidez no acesso às informações. Um dos objetivos dos textos informativos acadêmicos, né, que se referem a outros textos ou neles se apoiam, é condensar as informações do original. É resumir, é sintetizar para te dar uma informação mais rápida, é te ajudar a entender aquilo de forma mais precisa e objetiva. Para isso, a gente tem o resumo e a síntese. E aí você vai me perguntar, mas Pro, qual é a diferença? E aí, aqui embaixo, a gente tem, no segundo período, no segundo parágrafo, resumir significa reunir em poucas palavras todo o pensamento do autor do texto original. Eu quero que vocês grifem essa palavra, do autor. O resumo não é seu, é do texto do cara que escreveu. Esse resumo aqui, ó, é do cara, não é de vocês. Não é de quem está escrevendo o resumo. Enquanto sintetizar consiste em agrupar de forma ainda mais concisa. A síntese, ela é menor ainda que o resumo. Resumir é uma coisa, sintetizar é outra. Apenas a ideia central,
dispensando tudo aquilo que não fizer parte do ponto principal daquele texto. Então, resumo ainda é um pouco maior. Síntese é menor ainda. Então, lembra disso. Resumo e síntese. Então, texto, resumo e síntese. Tá? É isso que você tem que lembrar. Muito bem. Os diferentes tipos de resumo. Nós temos aí 3 diferentes tipos. O resumo informativo, o resumo indicativo e o resumo crítico. Tá? Resumo informativo. Quem pode ler esse tipo de resumo? Mais um voluntário. Deixa eu anotar o voluntário. De preferência, quem não leu ainda, né? Tem vários aí que não participaram. Precisam de nota de participação. Vamos lá. Peraí, Quem vai prof, onde ler? é que tá? Página 10. Os diferentes tipos de resumo. O resumo informativo. Primeiro tópico aí da página Eu 10. Leia, por Eu favor. posso ler. Permite que o leitor obtenha informações pontuais sobre determinado tema, sem a necessidade de não. É indicado para referenciar artigos científicos ou acadêmicos. Sua finalidade é manter o leitor informado acerca dos pontos essenciais de um texto, garantindo uma visão geral sobre o assunto tratado. O texto de abertura da seção Texto em Foco encontra-se nessa categoria. Então, o texto que vocês leram é um resumo informativo. Ele vem antes do artigo científico. Segundo tipo de resumo, o resumo indicativo. Quem vai ler esse? Vamos lá? Outro voluntário? Senão eu vou escolher quem não leu ainda. Todo mundo vai ter que participar para ganhar nota. Quem? Qual que é que eu leio? O segundo, resumo indicativo, da página 10. Calma aí. Desconsidera os dados de natureza quantitativa e qualitativa, bem como os exemplos que possam estar contidos no texto base, fazendo com que haja necessidade de se consultar o texto original para ter uma visão mais precisa sobre o assunto. Trata-se do tipo mais solicitado em trabalhos escolares. Então, esse é o que vocês mais devem fazer, que é o indicativo. Aquele que tira os excessos, tira tudo que é desnecessário, que é detalhe, né? E coloca só aquilo que é essencial do texto base. Do base, nada seu, só do texto. Esse é o que a gente faz, tá? Então, se você quiser destacar, é o indicativo que você tem que fazer. E o resumo crítico. Quem vai ler o crítico? Mais um? Posso ler? Pode. Depois o Fernando. Tá bom. Crítico. Apresenta detalhes objetivos sobre o tema tratado, além de trazer opiniões emitidas pelo emissor acerca do texto original. As resenhas críticas exemplificam esse gênero e serão tratadas de forma mais abrangente no futuro. Então, mais para frente, a gente vai ver a resenha crítica, que é um tipo de resumo que tem a opinião. É o único que você vai encontrar, que você vai poder dar o seu pitaco. Aqui eu posso colocar a minha opinião, tá? Mas mais para frente a gente vai ver ele. Que é quando a gente vê em filme e aí coloca a crítica, né? Coloca o seu palpite. Como produzir bons resumos? Então, como isso? Você vai manter as características do texto original, né? A competência leitora do autor do resumo é muito importante. Você tem que ser um bom leitor para você fazer um bom resumo. Por isso que muito cobrado no vestibular que quer avaliar se você é um bom leitor, ele cobra o resumo. Por isso que a UEM tem cobrado resumo, porque ela quer saber se você é um bom leitor e por isso você vai cair nessa, né? Se você não for um bom leitor, você não faz um bom resumo. Resumo não é fácil. Muita gente acha que é fácil, mas aí faz um resumo péssimo. Eu acho mais fácil fazer uma dissertação argumentativa do que um bom resumo. Porque resumo você tem que ter vocabulário.
É muito difícil, porque você lê um texto do cara, o cara escreve bem, porque ele é um profissional, e aí você tem que reescrever o texto dele com as suas palavras. É muito difícil, não é fácil. Não é fácil até para profissional. Imagina para um aluno. Então vamos lá. Primeiro parágrafo aí, como produzir bons resumos. Como produzir bons resumos? Eu quero que esse primeiro parágrafo aí seja lido por alguém, para a gente poder destacar alguns detalhes. Quem vai ler? Eu posso ler, Pro? Pode, Ana Luísa. Tá. Para que bons resumos sejam produzidos, é preciso que haja uma sintonia entre alguns fatores. As características do texto original, fidelidade ao assunto abordado, seleção vocabulária e estrutura adotada, e a competência leitora do autor do resumo, o que inclui sua familiaridade com o assunto, sua capacidade de relacioná-lo com outros assuntos e leituras, bem como outras habilidades. Muito obrigada. Na segunda linha do que ela leu, eu quero que vocês grifem as características do texto original. Pode grifar isso aí. As características do texto original. Isso tem que ficar. Isso tem que permanecer, você não pode mudar isso. Até a mesma ordem do texto original tem que ser mantida. Terceira linha que termina na quarta. E a competência leitora do autor do resumo. Isso você tem sempre que se lembrar. Você tem que ser um bom leitor. Você tem que se concentrar naquele texto para fazer um bom resumo. Tá? Então, grifa essas duas partes do que a Ana leu. Segundo parágrafo, quem vai ler? São só 3 linhas. Posso ler? Pode, por favor. É importante ter em mente que um resumo não se restringe a uma remontagem de trechos do texto original, mas pressupõe uma reconstrução de sentidos a partir de uma seleção vocabular própria. Isso é que é o mais difícil. Pode grifar isso. Uma reconstrução, no final da segunda linha, uma reconstrução de sentidos a partir de uma seleção vocabular própria. É com seu vocabulário que você vai reescrever esse texto. E isso é o mais difícil do resumo, porque a maioria não tem um vocabulário bom. E aí escrever um texto seu já é difícil. Você escrever um texto de outra pessoa com seu vocabulário não é fácil. É mais difícil ainda. Visando produzir um resumo de qualidade, devemos fazer sucessivas leituras integrais do texto. Então você tem que ler várias vezes o texto do cara para entender o que ele quis dizer. É fácil quando você escreve seu texto, está tudo aqui na sua cabeça, você pensa no seu texto e você vai escrevendo. Perfeito. Agora, você entendeu o que o cara quis dizer, você tem que ler várias vezes. Realizar uma leitura inicial, fazer uma segunda leitura mais detalhada, proceder uma terceira leitura e revisar esse seu texto. Então, você tem que ler uma, tem que ler 2, tem que ler 3 vezes esse texto, se for necessário. Na primeira leitura, vai servir para você compreender o geral do texto base. Você vai ler e vai entender o geral. Na segunda leitura mais detalhada, você vai tirar uma dúvida e vai entender o vocabulário do cara. Se necessário, você pega um dicionário, consulta, vê os sinônimos, grifa aquelas palavras mais difíceis. Isso se você estiver fazendo em casa. Na terceira leitura, deve procurar segmentar o texto. Então, você vai ver como ele foi dividido. A introdução ele falou isso, nesse pedaço ele falou disso, nesse pedaço ele falou disso. A partir daí, você já vai resumindo. Nessa parte eu vou falar disso e disso. Nessa parte eu vou falar disso. Nessa outra parte eu vou falar disso outro. E aí você resume. Você tem que fazer a mesma sequência que ele fez. Você não pode mudar. Ah, eu acho que vai ficar melhor assim. Eu acho que eu vou trocar. Não. Se ele colocou naquela ordem, você vai colocar na mesma ordem. Tá? Você não acha nada no texto dele. O texto é dele e tem que ser daquele jeito. Você achou bom? Bom para você. Se você achou ruim, azar o seu. Muito bem.
entendido isso, vocês vão ter que fazer um resumo. Já sabem disso, né? Já falei isso lá no comecinho da aula. A tarefa de vocês é essa, mas a gente fala disso daqui a pouco. Página 11. A gente vai falar de palestras e seminários, tá? Aqui a gente tem o significado. Palestra, todo mundo sabe o que é. Todo mundo já passou por palestra na vida, né? Você já assistiu palestra legal e você já assistiu palestra chata. Qual a porcentagem disso? O que vocês se lembram? Você já assistiu mais palestras legais ou mais palestras chatas? Pensa aí. Chato. Mais palestras chatas, né? Por quê? Porque palestra, quem mais fala é o palestrante. Essa é a característica. Ele fala, ele domina, né? A palestra, está aqui, o palestrante detém a fala a maior parte do tempo, abrindo espaço para questionamentos apenas no final. Então, você tem que ficar quieto, só ouvindo, é como se fosse uma aula. Você só recebe, 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 recebe. E se o cara é legal, beleza. Isso é até mais fácil. Se o cara interage, fala bem, beleza. Se você dormiu bem à noite, mais fácil ainda. Agora, se você tá com sono, se o cara é chato, se ele tem um vício de linguagem. Vocês já assistiram palestra em que a pessoa tem um vício de linguagem? Tá. Ou então, como que foi? Uma vez eu assisti uma palestra de um professor que ele falava... Não era aí, né? Então. E aí, cara, muito difícil assistir a palestra, sem contar os então dele. E a gente ficava, né? Aí eu virava para a colega do lado e já foram 10, foram 15. Eu não lembro qual era o tema da palestra, eu só sei que ele falou mais de 30 então. E aí vira piada, né? Se o cara tem um vício de linguagem, vira brincadeira. Você se diverte, mas não aprende nada. Palestra é assim, essa é a característica. E seminário? Alguém já fez seminário? Sabe o que é um seminário? Eu acho que vocês já fizeram um seminário. Talvez não saibam o nome, mas acho que já fizeram. Aqui também fala sobre o seminário. Acho que na página seguinte, sim, virem aí, página 12. Seminário é para instigar o debate, né? Seminário é quando você tem um tema, geralmente polêmico, ou pouco discutido, que geralmente você se prepara antes e o professor coloca. É muito legal fazer seminário. O professor distribui para a sala, dá um tempo antes ou alguns dias, e a sala se prepara, e aí vocês vão conversar sobre aquele assunto, né? Existe a troca de conhecimento, mas aí todo mundo participa, não é uma pessoa falando, que daí é aula, né? Não é interessante para todos. O seminário é uma troca de experiência. Você fica com uma parte de conhecimento, outro grupo fica com outra parte, e ali naquele momento você apresenta, outro grupo apresenta, e vocês conversam sobre aqueles conhecimentos. Vocês apresentam para vocês mesmos. Então é bem interessante. Eu faço muito seminário no terceiro ano, porque o terceiro ano tem muitos temas para serem escritos, né, de dissertação, e aí a gente faz essa troca quando a gente está no presencial. Eles estudam os temas, eles trocam conhecimento e depois escrevem as redações. Então é bem interessante, é muito gostoso. Às vezes dá debate dentro do seminário, né, de troca de posicionamentos. Às vezes esses debates ficam acalorados porque eles querem defender com muita força, mas é muito legal, o seminário é muito bom, principalmente no terceiro ano, que eles já são mais maduros e sabem se posicionar. A gente pode até fazer, se a gente voltar no presencial, a gente pode treinar, fazer um debate. Muito bem, e aí aqui eles apresentam os cuidados, né, para a apresentação desse seminário.
consultar fontes confiáveis, né, para você não falar bobeira. Então, por isso também que a gente faz muito mais no terceiro ano, porque eles já sabem fazer essas pesquisas. Você não vai no Wikipédia para pegar uma informação. O Wikipédia não é confiável, né? Não é seguro. Estruturar a fala por meio de uma pesquisa. Você não vai acreditar naquilo que o colega falou, naquilo que ele ouviu do vizinho, naquilo que ele ouviu no bate-papo de corredor. Então, você estrutura por meio de pesquisa. O tom de voz tem que ser adequado, né? Você não vai ficar gritando, nem se exaltando sem necessidade. Evitar a fala apressada. Vocês já viram pessoas que começam a falar desesperadamente. Isso é horrível. Você não acompanha a fala. Ou aquela pessoa que fala baixinho, que não dá para entender. Né? Então, você tem que ter um tom de voz, você tem que articular bem as palavras, tem que abrir bem a boca. Hoje eu estou um pouco rouca, tá difícil de falar, mas você articula bem as palavras, você abre bem a boca, você fala num tom de voz que todos possam ouvir. Então, tudo isso tem que treinar. Cuidar da postura, a linguagem. Você não vai ofender a pessoa porque ela tem uma opinião diferente da sua. Você, seu, né? E xinga a pessoa. Não, é a opinião dela. Você tem que entender que ela pensa diferente de você e respeitar a pessoa por isso. Então, seminário, você aprende muito isso. Respeitar o tempo de fala, de apresentação. Conhecer bem seus recursos, né? Se você vai levar um filme, uma música, um vídeo. Conectar o tema com a realidade. E finalizar com uma retomada dos pontos abordados. Usar recursos, planejar os seus slides, usar textos curtos e não exagerados, fontes legíveis, né? Então, aprender a fazer tudo isso para você poder discutir e conversar muito bem. Então, eu quero que vocês entendam que é muito interessante, todos esses gêneros textuais são muito interessantes. Mas a tarefa de vocês hoje é um resumo. Está lá no Cisflame. É para a semana que vem, a tarefa de hoje, né? Da semana passada era para hoje, igual na sala de aula, de uma semana para outra. Eu vou corrigir essa semana, tá? E devolvo para vocês. Durante a semana eu vou devolvendo, conforme eu for corrigindo. E a de hoje, que é um resumo, é este aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É a tarefa da página 15. Consolidando saberes, tá? Você tem um texto e é a proposta A. Você vai fazer um resumo, certo? Um olhar sobre o mundo analisa a intoxicação pela informação. Proposta A. Proposta de produção textual A. Imagine que uma revista especializada em divulgar a programação da TV tenha contratado você para redigir um resumo do artigo apresentado. Seu texto será utilizado para apresentar o conteúdo debatido nesta edição do programa Um Olhar sobre o Mundo, considerando o público-alvo desse tipo de publicação. Redija seu texto. Quando finalizar, compare seu trabalho com o de um colega. A gente não vai comparar, você vai escrever e vai me mandar. A seguir, responda. Até que ponto os resumos... Não precisa responder nada disso, tá? Você só vai fazer o seu resumo e vai me mandar. Aqui não fala número de linhas. Não fala nada disso. Mas o resumo, ele tem entre 10 e 15 linhas, tá? Não tem mais do que isso. Ele é pequeno. Ele não é muito grande. Entre 10 e 15 linhas você consegue resumir. Geralmente a UEM pede entre 10 e 13, 12 linhas. Eu vou te dar no máximo 15. Então, não ultrapasse 15 linhas nessa tarefa de resumo. Tá? O caderno é longo, dá para fazer no máximo 15 linhas. Combinado? Alguma dúvida em relação a essa tarefa? Não? Então, eu vou fazer a chamada. Aguardem aí. Não fujam de mim. Peraí. Deixa eu só marcar a presença de vocês. Eu vou chamando, aí vocês vão aparecendo aqui, vão me dando tchauzinho, tá? O professor, aceita meu celular, por favor. Aceito.
Pode pedir aí. Oi. Hoje é dia 27. Matheus Braga. Oi, professora. Você me recusou? Não, eu aceitei. Ué, Não apareceu? não, do nada apareceu aqui para ingressar na reunião. Eu pedi Peraí. de novo. Tá. Tá ingressando. Os dois estão ingressando. Os dois pedidos. Um entrou, o outro está ingressando. Deu. Tá bom. Beleza, boa semana, Matheus. Tchau, professora. Tchau. Bruno de Godoy. Vixe. O que foi? Bruno não tá aí? Bruno? Professora, há uns Fabrício? 2 minutos atrás ele disse que para mim que ele tinha ido ao banheiro. Eu vou mandar mensagem para ele. Beleza, manda e fala para ele quando ele voltar ele aparecer. Fabrício Rezende. Professor, não estou conseguindo ligar a câmera. Tá, vai tentando aí que eu vou chamando o outro. Fernando Maciel. Beleza, Fernando? Boa semana. Maria do... Fabrício, boa semana. Tchau, professora. Boa semana. Tchau, boa semana. Fabrício Rezende. Eduardo Eli. Oi, professora. Oi. Boa semana. Bruna Branche. Oi, professora. Boa semana. Boa semana, Pro. Obrigada. Nada. Isabela Risuto. Oi, prof. Oi, boa semana. Obrigada. Amanda Andreotti. Oi, prof. Oi, boa semana. Ana Clara. Oi, professora. Oi, boa semana. Obrigada. Jaime. Oi, professor. Oi, boa semana. Matheus Braga ainda está por aí? Ah, saiu. Quem mais está aqui? Giovanni. Oi, professor. Boa semana, Giovanni. Você também. Gustavo. Oi, professora. Oi, boa semana, Gustavo. Obrigado. Você apareceu aqui, Gustavo? Ai, esqueci. Foi mal, eu esqueci de aparecer. Tchau. Tchau. Arthur. Oi, professora. Oi. Tô aqui. Tá aí? Boa semana, Uhum. Arthur. Tá, obrigado. Tchau. Nada, tchau. Sofia. Oi, Pro. Oi. Boa semana. Tudo bem? Bom. Obrigada para você também. Tchau. Mariana. Oi, Pro. Oi. Calma aí, tem que ligar o vídeo, né? Boa semana. João Gabriel.
Eu também, beijo. Beijo. Oi, prof. Oi. Boa semana. Professor, você já me chamou? Bruno Donida, já? Parece aí. Yasmin. Tchau, Bruno. Boa semana. Oi, Professora, você já me chamou? Não, Chamei né? Yasmin. Tchau, Yasmin. Boa Aqui, semana. beijo. Quem que tá falando comigo? O Guilherme Bossai. Ainda não, mas pode aparecer aí, Guilherme. Pode ser o próximo. Boa semana, Guilherme. Tchau, professora. Boa semana. Tchau, boa semana. Enzo, Thales. Ah, professor, acho que meu computador não tem câmera. Não tem? Você Eu acha? acabei de descobrir. Acabou de descobrir? Aham, é que é novo. Ah, tá. Ô, Tá Pro, bom. você terminou a chamada da sala já? Não, eu tô fazendo alternado. Pode ficar tranquilo que eu tô Ah, tá. chamando. É o que vai aparecendo na tela. Beleza, Enzo. Fica tranquilo. Depois você entra com o seu celular. Se está conversando comigo é porque você está aí, né? Tá bom. Até boa semana. Tchau, professora. Boa semana. Luiz, aparece aí, Luiz. Oi, Pro. Oi, boa semana. Obrigado, você também. João Vitor, Maia. Lucas Iga. Bom, Lucas, boa semana. Bom, você também. Cadê você? Tá aqui. João Vitor não apareceu. Maria Eduarda Gasal. Maria Eduarda Medeiros. Fernando. Prof, eu tô aqui, só que eu tô sem câmera. Tá bom, Maria Eduarda Medeiros. Providencia. Tá bom, beijo. Tchau, beijo. Cadê você, Maria Eduarda Medeiros? Maria Eduarda Medeiros. Aqui. Maria Fernanda. Isabela. Oi, Pro. Oi. Oi, Pro. Tô com outro computador que não dá pra ligar a câmera. Não? Eu não tenho. Tá. Maria Fernanda. Isabela apareceu. Pode sair? Pode. Maria Beijo. Fernanda, beijo. Quem que apareceu ali que eu não vi? Maria Fernanda, espera só um pouquinho, gente. Maria Fernanda, foi Leonardo que apareceu? Ana Luísa, beijo. Tchau, Pro. Tchau. Leonardo, tudo bem? Oi, tô aqui. Tchau, boa semana, Leonardo. Tchau. Boa semana, professor. Quem mais está aparecendo aí? Fala para mim. Clara. Boa semana, Clara. Obrigada pra você também. João Vitor. Bruno. Beleza? Boa semana, Bruno. Bruno Conte. Cadê você? Bruno Godoy. Bruno Donida. Tem o Bruno Conte na minha lista? Alô? Agora eu Oi. tenho. Eu sou novo. Mas... Coloquei você aqui. Seja bem-vindo, Bruno. Qualquer dúvida, Obrigado. tá? Sim. Valeu. João Vitor. Maria Eduarda Gasal, Ana, Luiz e Pedro. Podem aparecer. Oi, Pro. Oi, Oi, Pro. Luiz e Ana, beleza? Deixa eu só anotar aqui. Ana, Luiz, Rodolfo, boa semana para vocês. Tchau, Pra Pro. você também. Tchau. Bruno pode sair também. João Vitor, tchau. João Vitor. Oi. Eu tô sem câmera, professor. Tá sem câmera? Tá bom. João Vitor. Não. Pedro? Pedro Antônio? Pedro também? Pedro Maia? E o João Vitor?
E o João Vitor? Também tá? E Maria Eduarda Gasal? Oi, Maria Eduarda, tudo bem por aí? Maria Eduarda? Maria Eduarda? Olá, Maria Eduarda. Maria Eduarda ficou. Tchau, tchau, Maria Eduarda.